Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Em Lucas 8, versículo de número 40, diz assim: E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. E prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava a morrer. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha fluxo de sangue, havia 12 anos, gastava com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na sua orla e no seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e tu dizes: quem me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou porque bem conheci que de mim saiu o poder. Então, vendo a mulher que não tinha como ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se diante dele, e declarou diante dele todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo ficou sarada. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crer somente, e ela será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: não choreis, porque ela não está morta, ela dorme. Então riram-se dele, sabendo que ela estava morta. Mas ele, pondo-os todos para fora, e pegando-lhe na mão, clamou dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Tome assento, por favor, em nome de Jesus. Você que está aqui na igreja. Eu quero, nessa noite, extrair dessa história, que é uma história entrelaçada de duas vidas. É uma história que fala de uma menina que tinha 12 anos e que morre, e de uma mulher que estava há 12 anos para morrer. Eu disse uma vez aqui na igreja que essas coisas na Bíblia não são coincidências. Quando você vê uma história se cruzando dentro da outra e Jesus operando no meio das duas, há um porquê disso está acontecendo. Há um porquê de Cristo estar no meio dessa história, e a palavra 12 aparece aí mais de uma vez, como que querendo nos chamar a atenção, querendo que nós paremos para entender o porquê que estas coisas estavam acontecendo. Porquê que uma menina de 12 anos aparece na história de Jesus, prestes a morrer e morre, e antes ou minutos antes dela morrer, uma mulher que estava prestes a morrer, porque há 12 anos sangrava, é curada.
E quando você para ver e estudar um pouco dessa história, a gente poderia destrinchar ela, porque dos 4 evangelistas, o Mateus, Marcos, Lucas e João, pelo menos Mateus, Marcos e Lucas fazem questão de contar essa história. Então, se eles estão contando essa história, cada um aponta algo que eu quero nessa noite estar abordando, para tirar para nós, num culto de ensino como esse, lições para as nossas vidas. E essas lições, num culto de ensino, elas precisam serem levadas como modelos de vida para o cristianismo. Então, se eu pudesse, e assim o farei, tematizar essa palavra, eu quero aprender com Jairo lições para uma vida cristã. Bem, para que você entenda um pouco do que eu vou falar nessa noite, é muito importante que você entenda o contexto de como tudo isso acontece. Eu disse a você agora há pouco que são 2 histórias que estão sendo contadas aqui. A história de um homem chamado Jairo, que tinha uma filha e única filha de 12 anos. E se a Bíblia faz questão de dizer que um homem tem uma filha com 12 anos e que esta menina de 12 anos é sua única filha, a Bíblia está tentando me dizer, por algum motivo, em alguma circunstância na vida de Jairo e da sua esposa, ele ou a mulher não puderam ter mais filhos. Para um homem da estatura de um líder da sinagoga, e sendo ele judeu, ter filho menina já não era uma coisa boa. E ter agora uma filha menina que, após o nascimento desta, impede ele ou a mãe de ter outros filhos, é uma coisa pior ainda. Dentro do judaísmo, o pai e a mãe torcem para que aquele filho que vai nascer seja homem. Há uma necessidade na época de Cristo de que nascessem homens, porque os homens seriam treinados para serem guerreiros. E as meninas normalmente acabariam sendo um pouco, de certa forma, um peso para a família, porque elas teriam que serem criadas até uma certa idade para serem vendidas para o seu futuro esposo, para serem vendidas como concubinas ou para serem vendidas como prostitutas. Então não era prazeroso, na maioria dos casos, ter uma filha menina. Por isso que você vê durante toda a história da Bíblia a ênfase que se dá ao homem, ao nascimento do homem, ao nascimento do filho. Agora pense comigo você já não teve, abre aspas, falando da tradição e da época de Jesus, você já não teve a felicidade ou a sorte de ter um filho homem, ter uma filha menina, que para a sociedade você é considerado uma pessoa que, poxa, cara, Deus não está sendo contigo, porque Deus te deu uma menina, não foi um menino? Então já vi que Deus não é muito contigo. Mas tá, tu teve uma menina, e como se não bastasse, 1 ano após o nascimento dessa menina, a tua esposa não engravida de novo. 2 anos após o nascimento, aquela esposa não dá outro filho para você. Passam-se 10 anos e aquela esposa não te dá mais nenhum filho. Quando completam-se 12 anos, e escute isso, em Israel, a menina, quando ela chega na sua idade adulta, naquela época de Cristo, ela tinha que ter 12 anos. O menino tinha que ter 13, e a menina tinha que ter 12. Então pense comigo. Quando ela chega na idade adulta, na época em que ela agora pode ser vendida com um dote, eu posso agora como pai, já que não tenho nenhum filho homem, já que minha esposa não me deu outra circunstância, que não fosse ao fato de ter só uma menina, já que eu não posso ter um herdeiro, pelo menos vou ver o que eu posso ter com essa menina. Ela agora completa 12 anos, eu posso então agora negociar um dote com um homem para que este homem seja marido dela, negociar um preço para que ela seja concubina dele, ou negociar essa menina para mercadores aonde ela seria prostituta. E por mais estranho que seja nós imaginarmos
é isso que eu estou dizendo acontecer, acontece na Bíblia inteira isso. É isso que é e é daquele jeito que acontecia. Mas preste atenção, quando a menina completa 12 anos de idade, que ela agora está no ponto de pelo menos dar a felicidade ao pai, de poder se casar com um homem e dar a ele, já que ele não pôde ter com a sua esposa um filho, dar a ele um neto, a quem ele daria o nome, a quem ele daria a herança, a quem ele ensinaria a sua profissão, a quem ele ensinaria na sinagoga, porque o menino tinha que ser pego pela mão com o pai, e só pelo pai, levado pelo pai, não pela mãe, até a sinagoga, e ensinado pelo pai a lei de Deus. A menina não. Então o privilégio que ele não teve durante os 12 anos com aquela menina, agora quando ele começa a sonhar em ter esse privilégio com um possível neto, a menina aparece moribunda. A Bíblia diz que ela aparece moribunda, e essa palavra moribunda quer dizer agonizante para morrer. Quando a menina está no ponto agora de se tornar esposa ou mulher de alguém, ela está prestes a morrer. Ele ouve falar de um homem que podia mudar a história dessa situação, ele ouve falar que Jesus Cristo curava pessoas, mas ele não sabia que Jesus Cristo ressuscitava mortos. Ele sabia que Jesus curava doentes. A filha está agonizando em casa, quando ele corre atrás de Jesus, e ele sendo líder da sinagoga, porque a Bíblia quando diz que ele era um príncipe na sinagoga, ele era equivalente ao pastor Fábio em relação a mim. Era aquele cara que dirige o culto na minha ausência, é aquele cara que quando não estou presente ele faz alguma coisa, é aquele cara que inicia o culto para eu pregar, é aquela pessoa que faz a coisa acontecer, enquanto o líder ou aquele que vai ministrar não está. Ele era um chefe na sinagoga. E a despeito disto, ele vai atrás de Jesus, e eu estou contando isso para contextualizar a história, para que você entenda onde eu quero chegar. E a Bíblia fala que ele chega até Jesus, fala, minha filha está moribunda, está agonizando para morrer. Você pode vir na minha casa? Jesus diz, vamos lá. Mas Jesus nunca andava sozinho, gente. Jesus sempre andava com uma multidão de pessoas. E no meio da história, Jesus está lá do lado de Jairo, estão caminhando para ir para a casa de Jairo, com uma multidão que está comprimindo Jesus. Aparece uma mulher que há 12 anos está doente e com um fluxo contínuo de sangue, toca em Jesus, é curada por Jesus na mesma hora. Jesus para a multidão para saber quem tocou nele. Jesus conversa com aquela mulher e todo mundo conhece essa história. E a Bíblia fala que no interespaço em que Jesus está curando a mulher com os 12 anos doente, alguém chega lá para o líder, e é lógico, se Jesus ouviu o que o camarada chegou contando para Jairo, é porque Jesus estava do lado de Jairo. Então está ali Jesus, curando, conversando com a mulher, que há 12 anos estava com um fluxo de sangue, ela está lá de joelhos, porque a Bíblia diz que ela se prostra adorando, dizendo, Senhor, foi eu quem te toquei. Jesus começa a dialogar com ela, Jairo está do lado olhando, aparece alguém, que a Bíblia não diz o nome, vai no ouvido de Jairo, não incomodes mais o mestre. A notícia que chegou da tua casa é que a tua filha morreu. Aí olha só, no momento exato em que Jesus declara cura para alguém morre. No momento exato em que Jesus está declarando sobre alguém salvação, alguém está recebendo a sentença de morte. E a Bíblia diz que Jairo está ali ouvindo o cara falar, dar o recado, Jesus está conversando com a mulher, Jesus para e vira para Jairo e diz assim, te acalma, fica tranquilo, crer tu somente, tu vais ver o impossível de Deus. Quem crê no impossível de Deus? E é óbvio que se alguém chega na sua casa e diz assim, olha, estou com dor de cabeça,
Me dá aí um remedinho para dor de cabeça. Se você tem um remédio para dor de cabeça, você vai lá e dá, porque você acha assim, poxa, vou resolver o problema da pessoa. Mas se uma pessoa chega lá e desmaia na sua frente, e você percebe que ela está sem respiração, você entra em pânico. Imagina Jairo recebendo a notícia de que a filha estava morta. Ele estava acostumado a ver Jesus curar doente, mas não ressuscitar morto. E o negócio andou de uma forma tão rápida, mas tão rápida, que quando Jairo recebe a notícia de que a filha está morta, lá na casa dele está a mãe, a família, reunida na casa. Provavelmente a casa era de 2 cômodos, ou de 2 andares, e a Bíblia conta que na parte lá de baixo já estavam reunidos aquelas pessoas que eram contratadas para ficar chorando e lamentando a morte de alguém. Estavam todos reunidos ali naquela casa embaixo. Jesus chega com Jairo. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus diz para os 12 apóstolos: fica todo mundo, só vai entrar comigo Pedro, Tiago e João. Diz a Bíblia que entra Pedro, Tiago e João, a mãe e o pai. Olha Jesus para aquele monte de pessoas. Alguém lá dentro de novo repete: a menina está morta, Jesus. Jesus olha para aquelas pessoas e diz assim: ela não está morta. Aqueles que estavam ali zombando, ou porque não dizer, estavam ali chorando, dissimuladamente, um choro que era contratado para se fazer isso, olham para Jesus e de chorar começam a sorrir zombando. Vocês vão já entender por que eu estou contando em detalhes essa história. Porque nós vamos tirar 7 lições importantes para a nossa vida disto. Diz a Bíblia que está lá pessoal que estava chorando, fofa, em segundos do choro, virou zombaria. Está vacilando, meu amigo. Se Jesus aí, ó, é um vacilão. Qual é, Jesus? Está vacilando. Jesus olha para eles e diz a Bíblia que Jesus tira todos de dentro da casa. Sai todo mundo. Eu não quero que fique aqui nem os 12 que me seguem. Dos 12 só vai ficar 3. Eu não quero Judas aqui. Eu não quero fulano. Eu não quero ciclano. Eu não quero Beltrano. Eu quero só Pedro, Tiago e João. Sai todo mundo. Eles vão até onde está lá a menina morta. Jesus estende a mão sobre ela, dá uma ordem para que ela se levante, o Espírito volta a ela, ela se levanta e diz: eu estou com fome. E Jesus disse aos pais: deem alguma coisa para comer para essa menina. E ela vai comer, e a história encerra dizendo que os pais daquela menina glorificavam a Deus, mas escute, glorificavam a Deus só o pai, a mãe e a criança. Não ficou ninguém mais naquela casa, não tinham aqueles que pareciam ser os amigos, mas não eram, não estavam com eles aqueles que conseguiam trabalhar de uma forma incrível, do choro ao riso. Isso mostra a dualidade de pessoas que às vezes estão dentro da nossa casa, mas eu quero detalhadamente trabalhar com os senhores 7 lições que eu aprendo com esse texto. Primeiro, Lucas capítulo 8, versículo 41, abra a sua Bíblia. E eis que chegou um homem chamado Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse na sua casa, porque tinha uma filha única, quase 12 anos, e que estava à morte, e indo ele, apertava-o a multidão. Olhe para cá. A primeira lição que eu extraio da vida de Jairo
é que Jairo soube reconhecer, olhe para cá, as suas limitações. Gente, como é difícil a gente reconhecer aonde não dá para a gente. É tipo a historinha, Thaís, daqui do hino. Não deu para mim. Para. Não deu para ela. Para e refaz de novo. E é difícil, porque para a gente refazer uma coisa que a gente se vê limitado, é vergonhoso. Sabe o que Jairo me ensina? Que ele, sendo quem era, ele teve a humildade de ver que alguém era superior a ele e que poderia ajudá-lo. Queridos, vocês sabiam que há um monte de situações da nossa vida em que a gente se esborracha na vida por orgulho? Eu posso falar de relacionamento conjugal, de famílias que foram destruídas por orgulho. Eu posso falar de empregos dos quais você ou eu não crescemos, não avançamos, por orgulho, por não termos a capacidade de reconhecer a minha limitação. E uma vez que se eu não reconheço aonde eu sou limitado e sou incapaz, eu não tenho como avançar. Porque eu só avançarei nessa caminhada, seja no relacionamento, seja no ensino, seja no trabalho, seja na vida, se eu entender que eu tenho limitações e que essas limitações, elas só podem ser trabalhadas se eu conseguir enxergá-las. E aí, se eu não sei cantar, por que eu me atrevo a cantar? Se eu não sei pregar, por que eu me atrevo a pregar? Se eu não sei fazer uma coisa, por que eu me atrevo a fazer ela? Ou eu aprendo a reconhecer as minhas limitações, porque Jairo, olhando para si mesmo, poxa, ele tinha acesso ao sumo sacerdote, gente. Gente, uma coisa que muita gente não entende, é que na época de Cristo, existia um templo, existiam os sacerdotes, mas existia um sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote tinha acesso direto com Deus, querido. Esse sumo sacerdote, ele tinha acesso uma vez ao ano ao Santo dos Santos para se apresentar a Deus representando toda uma nação. Este príncipe da sinagoga, por ele ser príncipe, ele tinha acesso ao líder máximo da religião daquela época. E sabe como é que Jesus era visto? Ele era visto como alguém que não era reconhecido como vindo de Deus. Os sacerdotes olhavam e diziam: esse cara não vem de Deus. Esse cara aí é um bandalheiro. Esse cara aí é um cara que gosta de confusão. Esse cara não é o Messias. Mas só que Jairo precisava entender: eu posso até ser maior do que Jesus aqui na terra. E Jairo era. Entenda onde eu quero chegar. Jesus não era líder de igreja. Jesus não era líder e nem tinha relação com o sacerdócio. Jesus não estava à frente do templo. Jesus não dirigia a sinagoga. Jesus não era a pessoa que estava coordenando tudo. Mas sabe o que Jairo, sendo o cara que coordenava, que dirigia, que fazia, fez? Quando ele se percebeu precisando de ajuda, ele olhou para alguém que era menor do que ele, na ótica humana, mas viu nele: ele é mais capaz do que eu, ele pode mais do que eu, ele tem condições de fazer isso e eu não tenho, eu pedirei ajuda a ele. Sabe o que a Bíblia me ensina? Que se eu aprendo a reconhecer as minhas limitações, eu tenho a capacidade de crescer diante de Deus. E quem quer crescer aqui, diante de Deus? Não se cresce diante de Deus se nós não entendermos que não é vergonhoso admitir que eu não posso, que eu não sei, que eu não tenho. Quer ver só um negócio, gente? Aqui isso não acontece, graças a Deus. Eu conheci um irmão, ele andando dentro do meu carro, ele disse assim: se ele estiver me assistindo, ele vai lembrar, disse: o pastor está falando de mim. É de ti mesmo. Estava dentro do meu carro andando. Falei: cara, por que tu não tem ido mais para a igreja? Falei assim: pastor, porque eu não estou tendo condição de comprar uma roupa nova. Eu falei: como é?
disse, pastor, o senhor sabe como é que é, né? Para eu ir para o culto, eu só vou para o culto sim, todo culto eu for com uma roupa nova. Falei, como assim, irmão? Falei, pastor, as gatinhas estão de olho na gente. Eu olhei para ele, eu falei, mas se você falar a gente, você fala eu, ou você fala a gente, você? Disse, não, pastor, a gente, eu, né, assim. Aí ele deu aquela olhada assim. Eu falei, eu vou te dar 2 boas notícias. A número 1 é que as gatinhas não estão de olho em ti, cara, pode ficar tranquilo. Pode botar um chapéu de besouro na cabeça que ninguém está te olhando. Fica tranquilo que em relação a isso não é um problema para a tua vida. Mais 2. Tu não tem uma casa, tu mora com o pai, tu não tem um emprego, tu vive de bico. Olha só. Tu não tem condição de levar a gatinha para ir aqui na Cabana do Sol comer uma comida bacana, e tu está preocupado com a roupa bacana que tu veste para mostrar para a gatinha o que tu não é e o que tu não tem. A verdade, irmãos, é que muitas pessoas dentro desse mesmo aspecto vivem hoje. Vivem dentro de falsas ilusões que são criadas por si mesmo, para que as pessoas tenham uma falsa impressão. Você nunca viu uma pessoa que para tentar falar bonito fala feio? Quem já viu isso? Gente, quando vai fazer uma conjugação verbal, tem hora que dá um nó, que eu sinto uns negócios assim quando a pessoa está falando. E olha que eu falo errado pra caramba. Mas tem gente que não fala errado porque está errando. Fala errado porque quer falar bonito. Gente que não quer reconhecer as suas limitações. Eu me lembro de um rapaz chamado Ribamazinho. Um ignorante no que diz respeito à gramática. Mas um homem cheio do Espírito Santo no que diz respeito a Deus. Um menino que tinha na época seus 17, 18 anos, eu era também um jovem como ele, e que ele não sabia, de cada 10 palavras que ele falava, 9 eram erradas. Mas a despeito das 10 palavras que eu ou outra pessoa falava correto, as 9 que ele falava errada, causava nele e em nós uma graça sobre-humana. Sabe por quê? Porque quando ele dobrava o joelho e dizia, Senhor, eu não sei falar mesmo, eu não sei dizer mesmo, eu não sei me expressar mesmo, mas eu só quero que tu me uses. Era uma pessoa que, como Jairo, diz assim, eu reconheço a minha limitação, eu reconheço que eu sou pequeno, mas que há um Deus grande que eu sirvo, louvado seja o nome de Jesus. A mesma coisa aqui no louvor. Se eu não sei, mas eu dedico a Ele e digo a Ele, Senhor, eu não sei, eu não posso, eu não tenho a voz bonita, eu não tenho a voz arrumada, eu não tenho a voz alinhada, mas eu te ofereço isso. Deus parece que vai lá nas cordas vocais, desentorta o nó, desengata aquilo ali, pinta não sei o que, sopra e sai uma coisa tão linda. É assim ou não é, senhores? Reconheça as suas limitações. Reconheça onde você não é capaz. Reconheça onde você não consegue. Reconheça onde você não pode. Pare de fingir que você pode. Pare de fingir que você é capaz. Sabe uma coisa que eu descobri? E que quando eu tinha 20 anos eu dizia que isso era bobagem, era tolice? Eu olhava para o meu pai, com os seus 45 anos e eu com 20, e eu fazia coisas que ele fazia com muita dificuldade. Aí eu dizia para meu pai, senhor, o senhor é muita moleza. O senhor tem 40 anos, o senhor está com essa moleza todinha. Ele disse, meu filho, você vai chegar na minha idade. Você vai entender que naturalmente as nossas limitações vão chegando junto com a idade. Os anos foram se passando, e agora com 40, eu olho para ele
E já não só uma, mas várias vezes conversando de uma filho para pai, eu disse: pai, como realmente a gente não se percebe, ou a gente não entende que todos um dia chegarão nos seus limites. Quando Salomão fala de forma muito sábia, para nós aproveitarmos a nossa mocidade, aonde há força e vigor, porque virão os tempos da velhice, em que não há alegria nem gozo, só há tristeza e choro. Quando Salomão fala, inspirado pelo Espírito de Deus, isso, ele está sendo sábio, sabe por quê? Porque nós somos seres limitados, e como seres limitados, eu quero dizer a você que está aqui, e você que está me ouvindo: confie naquele que tem capacidade de te levar além do seu limite. Segundo, versículo 43. Esse aqui é importante, porque infelizmente a gente vive esse troço bem aqui que eu vou te contar agora. 43 diz assim: e uma mulher que tinha fluxo de sangue, já com 12 anos, gastou seu dinheiro com os médicos, já tinha gastado tudo que podia, não tendo sido curada, chegou por trás de Jesus, toca na orla dele, é curada na mesma hora, e disse: Jesus, quem me tocou? Negam todos. Pedro disse que estava com ele: mestre, a multidão te aperta e oprime, tu dizes quem me tocou? E diz Jesus: alguém me tocou, porque de mim conheço que saiu o poder. A mulher, vendo que não podia ocultar-se, se aproximou tremendo, prostrando-se diante dele, e declarou, e disse: olha, foi eu quem te toquei. E ele lhe disse: tem bom ânimo, vai, e a tua fé te salvou, filha, vai-te em paz. Olhe para cá. Segunda lição que eu aprendo com Jairo, e essa aqui eu faço questão de dizer: vire para o seu anjinho que está do lado e diga assim: você não é o único que tem problema não. Diz aí, vai. Diz assim, ó: viu, Thaís, como ninguém vai virar para ti, ó, tu não é a única que não tem problema não. Problema. É muito fácil, meu patrão, a gente pensar só no nosso. Sabe qual é a segunda lição que eu aprendo com Jairo? Você não é o único que tem problema na sua vida não. Jairo vai atrás de Jesus. Jesus disse: opa, vou resolver teu problema, querido. Opa, é para resolver? Vou lá na tua casa agora, vou resolver essa parada contigo. Indo resolver a parada, aparece mais alguém com problema. E se é um eu da vida, eu disse assim: Jesus, dá licença, eu peguei a senha primeiro, eu cheguei primeiro, e a irmãzinha aí dos 12 anos que está aí sangrando, se eu pude esperar, pode esperar também. Segura a onda aí, irmã, mais um tempinho. Porque eu estou com uma filha morrendo, a senhora está só sangrando, a minha está morrendo. Segura aí, tem 12 anos, não morreu até hoje? Morre não, querida, fica aí que vaso ruim não quebra. Vamos para cá. Mas nós fazemos isso. Nós somos imediatistas, nós nunca achamos que os outros têm problema, nós nunca lembramos que todo mundo tem problema. Eu ligo para Fábio de manhã, eu estou na UDI, garganta sangrando demais. Pastor, hoje o senhor vai lá ministrar assim, assim, assado e blá, 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 blá. Beleza, pastor, tranquilo, eu vou estar lá. Da meia hora, eu sem conseguir falar, ele me mandou uma mensagem com umas 20 fotos assim. Só foto terrorista, o cara todo quebrado, sangue para todo lado. O que foi isso, pastor? Não, um acidente, senhor, e aqui eu não vou poder ir pregar hoje. Falei: rapaz, isso é muita benção. Todo mundo tem problema. É muito fácil para mim dizer assim: pastor, te vira, pastor. Eu já estava com problema antes. O seu surgiu agora. Bora cuidar do meu primeiro, depois a gente pensa no seu. Entra na linha aí, pastor. Que é isso? A história aqui do problema é o meu. Nós somos assim. Pastor, eu tenho um negócio urgente para falar com o senhor, irmão. O senhor acredita que eu estou saindo aqui do culto, eu estou me sentindo mal, porque eu já estava amanhã assim,
Não, pastor, mas por favor, segure um pouquinho. O cara nem ouviu que tu falou que estava se sentindo mal. Ele só ouviu tu falar, espera só um minutinho, só isso. Aprenda uma coisa nessa caminhada, meu irmão, que Jairo, ele precisou aprender da pior maneira possível. Porque pior do que uma coisa estar ruim, é quando ela fica pior. Deus chega para você e te diz assim, eu vou resolver o teu problema. Aí o seu vizinho que também está com problema, você começa a olhar para Deus e ver Deus resolvendo o problema dele primeiro que o seu. Mas o seu problema sempre vai ser maior, o seu problema sempre vai ser sua prioridade, o seu problema sempre vai ser o mais difícil, o seu problema sempre vai ser aquele que não tem ninguém para resolver, só Jesus tem que ser naquela hora. Mas aprenda, Deus quando nos olha, Ele não nos olha de uma forma só única, Ele olha para todos nós ao mesmo tempo e a decisão de como será feito, de quando será feito, vem dEle, glória a Deus por isto. A Bíblia fala que Jairo chega para Jesus, Jesus, eu preciso ser curado. Quem? Minha filha, está lá doente, está quase para morrer, vamos lá resolver. Aparece uma mulher, interrompe o problema, e aqui para nós, meu irmão. Quando a Bíblia fala, meu irmão, para você que não sabe disso, fique sabendo agora, tá bom? Quando a Bíblia diz que Jesus estava indo com uma multidão para a casa de Jairo, e que uma mulher toca nele, e que ela é curada, essa conversa não se desenrola em 3 versos, queridos, e nem em 30 segundos de leitura. Essa história se desenrola em meia hora, 40 minutos. Agora imagina que em meia hora, 40 minutos depois que Jairo pede a ajuda de Jesus, se Jesus tivesse passado direto para a casa dele, aquela menina não tinha morrido. Jesus tinha chegado a tempo, ela não tinha morrido, ele tinha dito, e ela se levantava, estava boazinha. Mas não é assim que funciona, porque todo mundo tem problema, todo mundo está no mesmo barco. Você sabe uma das coisas mais lindas que eu vejo, quando os apóstolos foram mandados sozinhos para atravessar o lago de Genezaré. A Bíblia diz que Jesus diz assim, olha, eu vou orar um pouco ali no monte, entre no barco, atravessem e me esperem lá do outro lado. E Jesus, tu vai como? Não, fica tranquilo que do outro lado eu apareço. Isso era 6 horas da tarde. Dá 7 horas, dá 8 horas, dá 9 horas, dá meia-noite. Por volta de 1 hora da manhã, gente, é 20 e poucos quilômetros de distância só. Uma coisa que eles fazem em 30 minutos de travessia, eles já estavam há quase 5 horas no meio de uma tempestade, todos 12 apóstolos, e sozinhos. Ali tinha pescador, mas tinha gente ali que nunca ouviu falar no que era pegar num remo. Mateus era cobrador de impostos, querido. O camarada cresceu no luxo, não foi sabendo como pescar nem andar em cima de barco, não. Ele sabe fazer a conta. Eu imagino que Mateus estava segurando ali em alguma coisa, assim, vocês se matam e eu vou me figurar aqui, que eu não sei fazer nada. Pedro, Tiago e João sabiam trabalhar, mas os outros, Jesus está olhando lá do monte, o mundo se acabando, em cima dos 12. Os 12 estão desesperados, porque vão morrer. Jesus aparece andando no meio das águas. Pedro disse, é tudo, manda eu ir aí. Jesus vem, Pedro desce, Jesus sobe depois no barco. Todo mundo conhece a escola, quando Jesus sobe no barco, a tempestade passa, o mar se acalma. Porque quando o problema vem, aprenda, todos estamos sujeitos a passar por ele. Mas há o tempo certo de Deus agir na sua vida e na minha. Amém? Mas não é por aí só que acaba, não. A Bíblia fala que aquele homem chamado Jairo, ao chegar para Jesus e pedir ajuda, quando Jesus está indo para a casa de Jairo para curar a filha dele, 40 minutos depois alguém aparece no ouvido de Jairo e diz o quê? Você lembra? A tua filha morreu. Sabe o que eu aprendo? Que não há nada tão ruim que não possa ficar pior.
E quando fica pior na sua vida, o que você faz? Jairo quis entrar em pânico, Jesus olha para ele e diz, para ficar calmo, cara. Tu crê no Deus do impossível? Creio. Fica tranquilo então. Quem crê no Deus do impossível, levanta a mão e dá glória a Deus aqui. Você crê mesmo no Deus do impossível? Crê realmente no Deus do impossível? Irmãos, tanto eu como Maíra, nessa caminhada de crente, nós já recebemos tantas sentenças de morte. Eis que o Senhor manda te dizer, te vejo num caixão. Eu, irmão, vejo você no caixão. Nas primeiras vezes que eu recebia as sentenças de morte, eu entrava, meu Deus, Senhor, guarda a minha vida. Deus, eu não quero morrer agora. Meu Jesus, tem misericórdia. Quando eu comecei a perceber que isso era conversa fiada do diabo, eu já comecei a dizer assim, o cara assim, diz que eu te vejo num caixão. Como é que era o caixão? Ela pelo menos tinha luxo. Como é que era? Um negócio bacana. Que eu não quero ir em qualquer caixão não, isso é de gente. Sabe por quê, querido? Porque quando você começa a parar para analisar as situações que a vida vão te cercar de problemas, se você não parar e começar a acreditar que há um Deus acima de tudo, se eu não acreditasse que Deus é digno de eu subir com a minha garganta como ela está aqui e pregar este evangelho, eu não estaria aqui. Mas Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus digno de glória, Ele é o Deus que é digno de nossas vidas. Aí, pastor Fábio, teu irmão que está com a dor na unha, eu não vou para o culto, porque minha unha está doendo para caramba. É muito cinismo. Gente que procura um motivo para não servir a Deus. Nós sempre teremos problemas. Jesus disse, e disse para todos nós, no mundo vocês terão o quê? Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meu irmão, quem venceu o mundo não foi eu não, foi quem? Foi Jesus. A gente diz assim, se Jesus venceu o mundo, eu também? Vencer? Não é bem assim. Tem sido assim na sua vida? Tem? É por isso que a Bíblia não complementa. Quando a Bíblia diz que Jesus lá em João disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Alguém diz assim, aí a gente complementa porque fica bonito. Se ele venceu, nós também venceremos. Venceremos nada, meu patrão. Nem eu e nem você não vence nada. Acorda. Quando Jesus disse, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, ele está dizendo, eu já derrotei o inimigo de vocês, eu já pisei no inimigo de vocês, eu já sentenciei o inimigo de vocês a ser um derrotado diante de vocês. Eu creio nisso, quem crê nisto? Então eu não vou vencer o mundo. Sabe por quê? Porque Jesus já venceu. Quando Jesus disse, eu já venci o mundo. Ei, quando você vai para uma corrida, quantos primeiros lugares existem? 1, 2, 10, 20? São quantos? Só? 1. Se você está numa batalha ou numa guerra, existe um vencedor e um... Não existe 2 vencedores e 2 perdedores. Ou um vence ou um perde. O mundo foi vencido, ele não pode ser vencido de novo. E quem venceu ele foi Jesus. Venceu ele por nós, venceu ele por mim, venceu ele por você. Então eu preciso entender que a despeito das lutas que eu passo, eu não sou o único que tem problemas. E se eu não sou o único que tem problemas, eu preciso parar de olhar para o meu umbigo, para começar a ter misericórdia do irmão. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Terceiro, a Bíblia fala que quando Jairo declara ao seu mestre chamado Jesus que a sua filha estava doente, Jesus prometeu que iria curá-la. Prometeu ou não prometeu? Quem já recebeu promessa de Deus aqui nesta igreja?
que ainda não se cumpriu, sinceramente, levanta a mão. Recebeu, mas não se cumpriu. Não estou falando daquela promessa de que ele te daria aquele marido. Fala outra coisa, que não seja um marido, uma esposa, alguma coisa diferente assim. Quem já recebeu uma promessa que não é marido ou mulher e que ainda não se cumpriu? Levante a mão, por favor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os nossos avós não viveram isso, mas nós estamos vivendo. Nós vivemos na pior geração do cristianismo, porque essa é uma geração de fast food. Essa é uma geração de que a gente quer tudo pronto. Essa é uma geração de que se Jesus me promete uma coisa hoje, eu quero que amanhã cedo esteja pronto. É uma geração em que a gente não quer fazer o que Jairo fez. Jairo viu que a filha dele estava doente, recebe depois a notícia que ela morreu, e ela poderia dizer assim, eu vou desistir mesmo. Mas a Bíblia diz que ele soube esperar o tempo de quem? De Cristo. Você está disposto a passar e esperar o tempo de Deus? A terceira lição que eu aprendo com Jairo é que Deus sabe a hora certa de agir. E olha, quantos sabem do que eu estou dizendo? Levante a mão e diga glória a Deus. Todo mundo sabe disso, não sabe? Todo mundo sabe que Deus tem o tempo certo de agir, não sabe? Sabe ou não sabe? Sabe, né? Bonitinho isso aqui. E quantos de vocês têm esperado por isso? Como é difícil esperar o tempo de Deus, irmãos. Como é difícil você estar passando por um problema, vendo Deus te dizendo, eu vou resolver. E você olha e não vê solução. Você literalmente olha para todos os lados e não vê que há solução. E diante do problema, Jesus continua te dizendo assim, eu vou resolver. E você busca, porque nós somos tão humanos, que diante da nossa humanidade, ou da nossa imperfeição, a gente fica buscando naquilo que está ao nosso redor, soluções. Não, eu acho que Jesus vai resolver por aqui. Eu acho que Jesus vai resolver o problema desse jeito aqui. Querido, Deus tem um tempo certo de agir, e a beleza de Deus ter o tempo certo de agir, é que quando Ele vai agir, você não estará esperando. Olha, a Bíblia fala que Moisés levanta-se diante de Faraó, e Deus diz, olha, sai todo mundo do Egito. Deus envia um anjo, mata todos os primogênitos, Faraó libera o povo começa a descer para o deserto, Deus manda eles por um caminho totalmente estranho, e tem coisa que Deus vai pedir para você, que você vai dizer assim, mas Deus, não tem sentido algum eu fazer uma doidice dessa, não tem sentido algum eu fazer essa doidice. Deus diz, eu quero assim. Ele manda o pessoal descer para uma região aonde não tem como atravessar, aonde é difícil de se passar, aonde não tem solução. Chega o povo diante do mar, olham para trás, veem uma nuvem se levantando no meio do deserto, que era Faraó com seu exército vindo para dizimar Israel. O povo começa a reclamar para Moisés e começa a dizer, olha como a gente faz isso. Deus prometeu nos libertar. Deus fez uma promessa para a gente. E agora a gente vai morrer aqui na mão dos nossos inimigos. Moisés olha para Deus e diz, Deus, o que eu digo para o povo? Diz para o povo marchar. O povo olha para Moisés. Gente, é porque no hebraico é muito mais lindo. No português é ruim de ver isso. Lá no hebraico, quando você está lendo, a história se dá com uma conotação diferente. Os hebraístas de plantão vão se lembrar do que eu estou dizendo. A Bíblia diz que Moisés chega diante do mar e recebe uma ordem de Deus. Diz para o meu povo que marche. Espera aí, Senhor, mas se eu marchar no sentido do exército, eu morro. Só sobra o mar. Eu vou marchar em cima do mar? Marcha. O texto fala, no nosso português aqui, estrújulo, que eles começaram a pisar nas águas e o mar se abre. Mas não é isso que está no original. No original, o que diz é que quando Deus diz, diga ao povo que entre nas águas. O povo começa a entrar a águas nos tornozelos. Atraindo um pouco mais, a água está nas canelas.
A água está um pouco mais, está aqui já na cintura. E Moisés dizendo, continua. Deus mandou eu seguir à frente. Eu fico pensando assim, você está entrando mar adentro e a água está subindo. E a água já está aqui assim, você diz assim, espera aí, eu vou morrer afogado. Se eu continuar, eu vou morrer afogado. Existem lutas em relacionamento, lutas dentro da empresa, lutas dentro da sua casa, lutas com o filho, lutas em tantas outras situações do seu emprego, que você diz assim, se eu continuar eu vou morrer, eu não aguento mais, Senhor, eu já estou me afogando, e Deus está te dizendo, continua, e você fica dizendo, mas Deus, eu não entendo por que eu vou continuar, numa coisa que eu vou morrer, e Deus está dizendo, não vai, continua. Não quer ver milagre? Tu não quer ver o impossível? Tu não quer ver o que é impossível? Então continua. Aí no hebraico o texto diz que as águas chegando a uma altura, o mar faz assim, e a ventania que literalmente separa as águas, secou a roupa daquelas pessoas, e eles atravessaram a pés enxutos o mar vermelho. Sabe o que eu aprendo com isso? É que no tempo de Deus agir, que é diferente do nosso, sempre será no seu limite, sempre será onde você diz, eu não consigo mais, sempre será naquele ponto que você diz, Senhor, para mim já chega, Senhor, eu cheguei no meu limite, vai ser nesse ponto que Deus vai dizer assim, chegou não, querido, ainda há como ir mais, pode continuar, porque para você ver o milagre, eu preciso que você acredite no Deus do impossível, quem crê nele? Vamos para frente. Quarta lição. Versículo 49. Diz assim, do capítulo 8 de Lucas. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo, a tua filha está morta, não incomodes o mestre. Deixa eu fazer uma pergunta para você, olhe para cá em nome de Jesus. Quem tem passado um momento difícil na vida, levante a mão comigo assim, por favor. Eu não sei qual é o teu momento difícil, mas no seu momento difícil, em algum momento deste, alguém já te disse, desiste, sim ou não? Alguém já te deu aquela dica, cara, desiste disso. Minha irmã, desiste desse negócio, não dá para ti. Tu não nasceu para, tu insistiu com uma coisa errada. Tu queria ser uma coisa, mas Deus queria outra para ti. Sabe uma coisa que Jairo me ensina? É que o inimigo sempre vai levantar pessoas para fazer eu desistir dos sonhos de Deus. Há sonhos que Deus projetou para nós, Rosana, mas o nosso problema é que há tanta gente que não está sonhando com a gente, e há tanta gente sonhando contra a gente, que se a gente para um lado e conversa com aquela que parece ser uma mulher de Deus, já ouve ela diz, minha irmã, larga a mão disso. A gente olha para o outro lado, conversa com aquele homem que seria de Deus, minha irmã, se eu fosse teu, eu já tinha largado mão disso, e Deus fica dizendo para você, não desiste. Eu tenho a opção de dizer assim, eu não vou dar ouvidos ao inimigo, ou eu vou ouvi-lo. Quantas vezes na minha caminhada, eu não ouvi pessoas me dizerem, não me disseram, não foi só uma vez, não foram dezenas de vezes. Larga a mão desse negócio de ser pastor, que você é doidice. Eles não estavam errados. Ser pastor é uma doidice, irmão. Pense numa coisa que é doidice a ser pastor. Eu digo aos pastores que estão de plantão, depois vocês me digam se é verdade ou mentira. Para o cara ser pastor, ele tem que ser meio louco. Mas sinceramente, pense numa loucura de Deus, que agrada ao coração de Deus e que preenche a nossa vida com alegrias. Que preenche a nossa alma com alegrias e com um gozo que só a glória vai nos recompensar. Então saiba, sempre o inimigo vai tentar dizer para você parar naquilo que Deus projetou para você. E tu sabe o que é pior? Não é quando as coisas vão bem que ele vai parar, não. Ele vai tentar fazer você desistir é quando o negócio dá uma engrenada.
Se é na tua profissão, o negócio não anda, o negócio não desata, o negócio não flui, o negócio parece que amarrou, e o inimigo diz, larga a mão disso, que isso aqui ainda vai te dar mais problema, sai disso, que isso aqui vai ser pior, e Deus está dizendo, não, mas eu sonhei para ti isso, eu sonhei para você, e você seria grande nisto, e você alcançaria coisas grandes nisso, e aí Deus está declarando para você, e os que estão no barco contigo, estão dizendo assim, rapaz, eu vou desistir desse negócio, para mim não dá não. Pode não dar para eles, mas nos sonhos de Deus, não desista deles. Os sonhos que Deus preparou para você, a despeito do que o inimigo da nossa alma, na sua mente, usando parentes, e às vezes usa, sabe quem? Sua mulher, usa o seu marido, usa a sua mãe, usa o seu pastor, para colocar na sua cabeça, para você desistir de algo que é de Deus, que foi Deus quem te deu, e que Deus sonhou para você. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga glória a Deus. Quinta lição. Essa aqui é complicadíssima. O versículo 41 diz assim, eis que chegou um homem, por nome Jairo, ele era príncipe na sinagoga, prostrando-se ao pé de Jesus, rogou-lhe que entrasse na sua casa, e Jesus foi com ele. Quem tem casa aqui? Tem casa, Bia? Será que se você convidasse Jesus para entrar lá, ele entraria? Irmão, me diz aqui uma coisa, você que está me assistindo aí na sua casa, que é só doidice, aqui nessa igreja não tem isso. Aqui é uma igreja que o dia que você conhecer, é só gente santa aqui só tem santo. Santo e santa. Começa pelo púlpito aqui, pelo pastor, e vai descendo até ali no Lucas. Mas você aí que tem uma casa que é só doidice. Casa onde é só xingamento, onde vai se engalfinha com a mulher se engalfinha com o marido. É um briga-briga, é um nome-nome, é palavrão, é xingamento. É tanta coisa ruim que eu lhe pergunto, se você se prostrasse diante de Jesus, Jesus, vamos dar uma volta lá em casa. Será que ele iria lá? Será que ele iria lá? Será que Jesus entraria no submundo da sua casa? No submundo da sua intimidade, aonde o pastor não conhece, aonde este irmãozinho que está do seu lado não conhece, aonde esta anjinha que está atrás de você não tem ideia. Porque aqui dentro da casa de Deus, nós somos todos santos, homens e mulheres. Digam todos glória a Deus, por favor. Não é bonito? É bonito. Dá até para fazer um coro. Glória a Deus, a gente fala com alegria. Mas da sua casa, sai o glória a Deus? Ou lá na sua casa, sai o glória a Deus misturado com vai para pé que o pé. Toma lá nas patas. Sua filha disso. Será que na sua casa, lá no seu... Eu vou entrar mais ainda, por enquanto eu estou na sala, querido, na sala da sua casa, aquele momento só seu e dos seus filhos, onde vocês se engalfinham ali, e é tudo muito bonitinho. Mas se nós adentrarmos um pouco mais lá no quarto do bendito casal, onde está o marido e a mulher, será que Jesus consegue entrar no seu quarto, lá na sua intimidade? Será que se você convidasse e dissesse assim, senta na minha cama, Jesus, ele sentaria lá? Ou será que quando ele entrasse no quarto, ele dizia assim, não, esse não é um quarto de servo. Esse não é um quarto de serva. O que eu vejo nesse quarto não é o que agrada ao meu coração. Queridos, a Bíblia fala que quando Jairo se prostrou diante de Jesus e pediu para ele entrar na casa, Jesus disse, vamos. Mas eu conheço, essa semana, Maíra me manda uma reportagem. Meu prédio ficou famoso. É difícil, jornalista pisa, boia na pontaria, nunca saiu em nada. Essa semana ficou famoso. Jovem que fingia ser médico foi preso no edifício Pires Saboia.
Sabe quando que eu imaginaria que aquele cara não era médico? Nunca. De branco. Boa tarde, bom dia. Como anda a saúde? Cuidado com o Covid. Máscara, gel. Mas na realidade era tudo mentira. Está cantando, está pregando, está sentado lá dando glória a Deus lá atrás. Mas em casa, meu amigo, é dizendo assim, miséria, se eu pudesse, eu queria que tu morresse, desgraça. Como eu queria que aquilo ali, Deus, tu podia pesar a mão só um pouquinho. Deus fica olhando, rapaz, eu acho que essa pessoa nem sabe que eu sou o Deus que ela está falando, é doidice. Gente, quando a Bíblia diz, e ela diz de forma muito clara, que eu estou convidando Jesus para entrar na minha casa, a minha casa tem que ser um lugar preparado para que ele entre e faça morada. Quem quer Jesus na sua casa? Quer? Quer mesmo? Então tira o que impede ele de entrar lá. Escute o que eu vou lhe dizer. Porque o que eu vou lhe dizer não é muito legal. Eu vou pular para a 6ª lição para encerrar na 7ª. A 6ª lição está no versículo, eu vou falar do versículo 54, do capítulo 8. Essa aqui, não entenda como uma indireta. Entenda como uma direta. Tá? 54, diz assim. Disse Jesus, mas ele... Jesus, colocando todos para fora, pegou na mão da menina e disse, levanta-te, menina. Olhe para cá. A 6ª lição que Jairo precisou aprender e nos ensinar, é que se eu não tirar da minha vida, quem, não é o que, é quem não presta, o milagre não acontece. Você sabe por que muitos de nós não vivemos o melhor de Deus? Porque não abrimos mão do que parece ser bom, mas é lixo. Não abrimos mão de pessoas que são tóxicas. Eu falei um dia desses sobre relacionamento tóxico. Você sabe o que é um relacionamento tóxico? É aquele que te faz mal, te prejudica, sabe? Só te definha, suga a tua alma. Mas tu não consegue se desprender desta praga. Parece uma coisa. Não te faz o único bem, mas tu não consegue largar. E aí eu vou logo dizer um negócio aqui, sabe, Kylie, porque o pessoal aproveita a deixa do pastor para fazer besteira. Você, esposa, casado com marido tóxico, mala, ora para Jesus converter ele e fazer a obra que o pastor não está falando do seu marido. Você, mulher querida, né, que é uma anjinha, casada com um homem de Deus, mas que você só dá trabalhinho para o seu marido. Maridão, ora por ela. Não escolheu ela? Te vira nos 30, é igual a irmãzinha, chegou meu pastorzinho, meu querido pastor, posso casar com o Joãozinho? Não casa, Joãozinho é mala, não é, ele é um anjo, só me faz bem, é carinho para cá, é meu tchutchuquinha para cá, é meu amor, é love, 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 e o negócio foi tão love que eu disse, vai se dar mal. Aí casou, não deu nem 2 semanas, o pau cantou dentro de casa, puxa cabelo para cá, puxa cabelo para lá, parece coisa de samba, e o negócio não andou como deveria, a irmã liga, pastor, vou me se separar. Como assim? Não, por quê? Não, você tem 1 mês, filho. Não, porque é relação tóxica. Digo, não, querida, engole um pouco esse veneno aí agora, filha. Né? Se você estivesse falando de 20 anos, aí eu ainda ia dizer assim, tá bom, chuta esse... Mas você está começando a vida agora, segura o teu veneno. Relações que a gente mantém, eu não estou falando de casamento, querido.
Eu estou falando de pessoas que estavam na casa de Jairo, que escute, foram do choro à zombaria. Sabe o que eu aprendo? Tem pessoas que andam dentro da minha casa, que fingem que estão chorando comigo, mas quando tem oportunidade, são falsas, hipócritas e mentirosas conosco. E sabe o que é pior? Quem colocou elas dentro da nossa casa? Nós. Sabe quem pediu para aquelas pessoas estarem lá? A mulher de Jairo. E Jairo, olha, venham vocês aqui. Minha filha está aqui em cima, está doente. Chorem por ela. Jesus disse assim, olha, vocês estão chorando à toa, a menina está só dormindo. De choro a pessoa, está viajando na maionese, Jesus, está vacilando, Jesus. Revela o tipo de pessoa que estava na casa de Jairo. Revela o tipo de pessoa que quer às vezes andar dentro da nossa casa. Tire da sua vida, tire da sua casa, tire da sua empresa, tire dos seus negócios, tire do seu relacionamento, tire das suas coisas, aquilo que não é bom. Ainda que isso doa, ainda que isso te cause prejuízo, ainda que isso te cause dor, ainda que isso te leve, Thaís, às vezes a chorar de verdade no quarto. Puxa, mas eu gostava tanto dele. Mas é melhor, porque o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela amanhecer, querida. Você chora hoje para amanhã sorrir. Nada que um creme não resolva depois de um mês no rosto, filha. Ruga vai embora. E quer ver coisa para resolver? Quando você tira da sua vida relacionamentos que são tóxicos, relacionamentos de amizades tóxicas. Você quer ver resolver? O pessoal passa na rua por você e diz assim, menina, o que foi que tu fez, rapaz? O que aconteceu contigo, minha irmã? Por que, querida? Tá diferente, tá toda bonitona, hein, irmã? Que ela só estava escondida, irmã. Só se esconde. Não, porque eu me libertei. Quem já viu isso aqui comigo? Rosana está rindo, mas é verdade, Rosana. É desse jeito, minha irmã. A gente revive quando a gente manda embora da nossa vida aquilo que não presta. Para encerrar, fique de pé em nome de Jesus. Olhe para cá. Eu quero encerrar dizendo o que a Bíblia diz aqui em Lucas, no capítulo 8, no versículo de número 55 e 56. Diz assim a palavra de Deus. O espírito voltou à menina, e ela logo se levantou, e Jesus mandou-lhe que dessem de comer. Então seus pais ficaram maravilhados. Olhe para cá. Lembra a quantidade de gente que estava na casa de Jairo? Olhe para mim. Quando Jesus chegou lá, tinha uma galera, gente. Gente que anda na nossa casa, que não vale nada. Gente que a gente não devia nem deixar passar na nossa rua, e a gente coloca dentro da nossa casa. Gente que quer a nossa desgraça, que finge chorar com a gente e finge sorrir com a gente, mas se pudesse, queria ver a gente morto. E se eu estiver errado, você pode me retificar. Porque se a Bíblia mostra isso que já acontecia naquela época, não vai acontecer comigo. Mas sabe uma coisa que é interessante? Naquela casa, Jesus chegou, já tinha um monte de gente. Jesus chegou com 12. Os apóstolos estavam lá. No final das contas, da multidão que seguia Jesus, aprenda essa lição que é a 7ª e última. Da multidão que seguia Jesus, ficou na porta. Dos 12 que chegaram com Jesus, ficaram 9. Do monte de pessoas que estavam a convite de Jairo e da esposa, foram todos embora. Dos que subiram com Jesus para ver o milagre,
só dois vivenciaram a maravilha de Deus: o marido e a mulher. Pastor, o que eu aprendo com isso? A minha 7ª e última lição. Nunca esqueça disso. O milagre de Deus para a sua vida é só seu. Não é mais de ninguém. Deus escolheu você para fazer um milagre em você e para fazer um milagre para você. A ordem de Jesus aqui foi esta: seus pais ficaram maravilhados, só eles, mas Jesus lhe mandou que a ninguém dissessem o que havia acontecido. Jesus disse para os pais, os abençoados, os que receberam o milagre: quando vocês descerem daqui, que a multidão que eu tirei, todo mundo está lá fora, perguntar o que aconteceu, não aconteceu nada. Como assim? A gente não tem nada, sabe aqueles bandidos quando são presos? O que você tem a declarar? Não tem nada a declarar não, tio. Não tem nada a declarar não, tio. Não declaro nada não, tio. Eu não tenho nada a declarar. Sabe por quê? Porque lá no meu quarto eu posso dobrar o meu joelho e dizer assim: o glória ao teu nome, o meu milagre alcancei. Glória ao teu nome porque eu estou vivenciando a minha maravilha. Glória ao teu nome porque eu estou experimentando o teu milagre. Glória ao teu nome porque eu estou experimentando o meu sonho. E o sonho é meu. Não divida o sonho que Deus tem com você para aqueles que não vieram sonhar com você. Jairo, ele tem muitas lições para nos ensinar, mas que estas 7 lições que Jairo nos ensina nessa noite, nós possamos guardá-las. E em nome de Cristo Jesus, cada um de vocês que estão aqui, que estão me ouvindo, aonde quer que estejam, saibam disto: existe um Deus que tem nos chamado para aprender com a sua palavra, porque Ele quer, como fez na vida de Jairo, encerrar a nossa caminhada aqui, fazendo que nós vivamos as maravilhas de Deus. Curve a sua cabeça um instante. Pai querido, em nome de Yeshua Mashiach, existem maravilhas, Deus, que eu e o teu povo quer viver. Mas as maravilhas de Deus, Pai, nós só as alcançamos. Nós só as alcançamos, Deus, se de fato nós nos dispusermos de coisas das quais são tão difíceis, Deus, de nós às vezes tirarmos da nossa vida. Então eu quero te pedir por cada pessoa que está me ouvindo, seja aqui ou em qualquer lugar, Deus, visita esta pessoa, Deus. Caminha com ela nessa luta, caminha com ela nessa dor, caminha com ela neste problema, caminha com ela, meu Deus, nessa dificuldade, desta doença, caminha com ela, meu Deus, nas lutas que ela tem vivenciado. Eu te peço, Deus querido, em nome de Yeshua Mashiach, que cada ovelha, cada irmão, cada irmã possa viver a tua maravilha, viver o teu milagre, viver a tua bênção, viver a tua vontade, viver o teu querer, porque tu és o Deus dos milagres, tu és o Deus das maravilhas, tu és o Deus que ainda visita casas, tu és o Deus, meu Deus, que ainda, a despeito das sentenças de derrota, tu estendes a tua mão e muda o quadro, tu estendes a tua mão e reescreve as histórias. E como és um Deus, Deus, que nós cremos, a tua palavra nos ensina a confiar em ti, Senhor, e nós entregamos a nossa confiança nas tuas mãos e te pedimos, Deus, realiza a tua maravilha, o teu querer em nós. Senhor, nos leva em paz e em segurança. Muito obrigado, Deus, por essa palavra. Muito obrigado, Deus.